Esse vídeo é a continuidade do meu vídeo anterior, estou gravando ele imediatamente depois de gravar aquele, mas como ele ficou muito longo, preferi separar para trazer nesse mais aspectos políticos que eu acho importante falar também, que se conectam com as ideias que eu estava falando aqui, dentro desse espírito de diálogo que eu estou buscando, né, de escuta e respeito mútuos que a gente precisa desenvolver para poder tirar o país dessa situação terrível que a gente está vivendo. Alguns aspectos chamaram bastante atenção nos últimos dias, não sei o quanto vocês que estão ouvindo acreditaram estão influenciados por isso, porque como eu falei, a gente está vivendo bolhas de comunicação que são muito diferentes, então mentiras repetidas à exaustão podem acabar virando verdades para quem escuta, principalmente quando a gente está falando de anos de uma situação de evolução de discurso, de ódio, agressividade. Então peço muita paciência e respeito naquilo que eu tenho a dizer e que reflitam, que possam refletir no que eu estou trazendo, porque é uma tentativa real e sincera de reaproximação e de construção de diálogo. Parte do que falaram é que ali no domingo aquelas ações de destruição dos três poderes foram promovidas por pessoas infiltradas, não foram os bolsonaristas. Então, caso você tenha acreditado nisso, eu peço que reflita sobre alguns pontos. Então, em primeiro lugar, existem projetos de parlamentares bolsonaristas pedindo, inclusive, a anistia de pessoas que participam de ações, desde das eleições, que buscaram ações que nitidamente tinham na sua convocatória a intervenção militar, a derrubada do governo eleito, coisas que são criminosas. Essas coisas não são aceitas num governo democrático, num Estado democrático, e nitidamente fizeram isso, e principalmente nas ações do último domingo, essas convocatórias falavam abertamente em destruição. Vamos destruir tudo, vamos para cima, vamos tomar o poder. Foi algo que foi abertamente divulgado por diferentes redes, diferentes pessoas que fizeram as convocatórias para essas ações. Inclusive diversos bolsonaristas, alguns deles conhecidos, estavam lá, foram filmados ou se filmaram, produziram provas contra eles próprios, fazendo a destruição, comemorando, tomamos o poder, etc. Ou seja, foi uma tentativa de golpe real, e que tem bolsonaristas ali comprovadamente que participaram, e falar que são infiltrados, quando não só nesse passado recente, como nos últimos anos, a gente viu o próprio Bolsonaro avisando, como eu falei no último vídeo, que não aceitaria a derrota, falando que teria violência, apontando que seria pior do que o que aconteceu no Capitólio, na invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Há muito tempo a gente sabia que ia acontecer isso, já estava programado, foi construído, nos atos do 7 de setembro dos últimos 2 anos era esperado por apoiadores bolsonaristas, como já falei em outros vídeos, e agora eles concretizaram aquilo que foi construído nesses últimos anos. Então, falar em infiltrados destruindo não é sensato, porque o discurso que foi construído nos últimos anos levou nitidamente à execução da destruição dos três poderes que eles fizeram no último domingo. Tem uma questão importante também, que poxa, por que estão prendendo pessoas que simplesmente participaram dos atos, dos acampamentos, que foram lá para a esplanada dos ministérios, que entraram na região ali dos três poderes, mas que não invadiram os três poderes, que não participaram da destruição objetiva, dos prédios, dos objetos, obras de arte que foram destruídos, documentos, coisas que foram roubadas, que não participaram ali ativamente disso e ficaram de fora. Então, por que esses que ficaram de fora teriam que ser presos, Justamente pelo que eu falei, as convocações já foram nitidamente criminosas. Quando você convoca um grupo de pessoas para ir até a capital federal para tentar tomar o poder e fala abertamente em destruição, isso já é em si um grupo criminoso. Então, todas as pessoas que estavam lá são sim criminosas. Elas participaram de uma ação que foi convocada para cometer crimes. E elas, muito difícil que elas não soubessem. Mas mesmo se tiver alguém que não sabia, tinha o dever de saber, porque era público e notório os objetivos do que eles estavam tentando fazer. Era falado para os quatro ventos, em várias redes sociais, em vários grupos bolsonaristas,
era falado o tempo inteiro que esse era o objetivo que eles estavam indo lá para fazer. Então, ao participar de uma ação que tem intuito abertamente criminoso, é evidente que a pessoa se torna cúmplice. Concorda? Se um fanático qualquer participa de um agrupamento convocado para cometer crimes, ele é cúmplice, ainda que ele seja vítima muitas vezes também. Né? Se você pegar um terrorista religioso, fundamentalista religioso, que sofreu uma lavagem cerebral e entra num estado de cometer crimes, atacar, assassinar pessoas, esse é um estado que ele ao mesmo tempo pode ser ao mesmo tempo vítima e culpado. Ele é vítima de quem promoveu essa lavagem cerebral, e isso a gente tem que buscar entender quem é e né, responsabilizar, julgar, tudo dentro das leis, mas tem que ser punidos, porque houve uma lavagem cerebral fortíssima para as pessoas chegarem a esse nível que chegaram no domingo. Mas, evidentemente, ele é culpado, porque ele objetivamente participou de uma ação criminosa, ajudou de alguma forma para que aquela massa conseguisse chegar no resultado final que chegou, que foi a destruição dos 3 poderes. Então, obviamente, tem que ser julgados, tem que ser, dentro das leis, punidos pelos crimes que cometeram, dado o grau de gravidade de cada um. Claro, quem participou de um jeito, quem foi comprovadamente lá e foi pego destruindo, claro que tem graus diferentes, mas tem responsabilidades que eles vão ter que assumir. Uma coisa muito triste, né, e que eu e todas as pessoas que defendem os direitos humanos tenho certeza que se sentiram tristes, é que esses extremistas circularam inclusive vídeos depois que foram detidos de crianças, de idosos, aí para se fazer de vídeo, olha só, né, estão prendendo crianças, idosos, tentando jogar a população contra aqueles que os prenderam para fazer cumprir a lei, né? No caso, a própria Polícia Federal, né? Inclusive membros das Forças Armadas que participaram também, enfim, eles tentaram produzir um conteúdo emocional para que mais pessoas apoiem o que eles estão fazendo. Então, o que a gente tem que pensar aqui, primeiro, as pessoas que levaram crianças, pais que foram com crianças a acampamentos que tinham uma convocatória abertamente criminosa, estão cometendo outro crime, né? Eles estão agindo contra o Estatuto da Criança e do Adolescente do Brasil. Então, isso é gravíssimo. Você coloca as crianças numa situação de risco que culminou, obviamente, com elas sendo detidas junto com os pais e foram levadas para espaços onde as pessoas detidas foram levadas. Assim como familiares, pessoas responsáveis por pessoas muito idosas que estavam ali, também são responsáveis. Eles não poderiam jamais estar numa situação, né, de viver em acampamentos na frente do quartel, por exemplo. Então, quem permitiu, os familiares que permitiram que isso acontecesse, os responsáveis por isso, também cometeram outro crime, não pode fazer esse tipo de situação. E aí, evidentemente, isso gerou pode gerar, né, uma comoção em algumas pessoas que veem esses vídeos que eles produziram depois de, olha só, prenderam crianças, prenderam idosos. Não é isso. É importante falar aqui que a OAB do Distrito Federal fez uma vistoria ontem para checar, terça-feira, né, estou gravando esse vídeo numa quarta-feira, fez uma vistoria para checar as condições do local onde essas pessoas estavam detidas e segue acompanhando. A OAB do Distrito Federal soltou uma nota falando como estavam essas condições e que segue acompanhando. Então, o que a OAB falou? Gestantes, idosos, pessoas com comorbidades e pessoas que estavam acompanhadas de crianças já foram liberadas. Foram detidas num primeiro momento, porque obviamente, né, tinham ali pessoas criminosas e tinham que ser detidas para poder passar pelo devido processo de investigação, de formalização de que estavam ali, etc. Mas, obviamente, foram as pessoas que estão em situação de maior risco foram ali liberadas. Existe um posto médico com atendimento integral à disposição delas, com várias ambulâncias disponíveis. Equipes médicas, bombeiros, equipe do SAMU, todos informaram que não houve nenhum caso de maior gravidade. Circulou uma fake news, né, uma mentira, dizendo que uma senhora idosa morreu porque estava detida ali e tal. Já foi comprovado que é mentira, inclusive os familiares dessa senhora vieram a público para falar, né, que absurdo, usaram a imagem dela, que inclusive já faleceu, é uma senhora que já era falecida, e usaram a imagem dela para, de novo, tentar criar uma comoção, algo emocional para jogar as pessoas contra a lei que está sendo obedecida, né?
Mas, enfim, todas essas equipes médicas, bombeiros, etc., informaram que não houve nenhum caso de maior gravidade, que teve alguns casos ali, registros de aumento de pressão, mas que os atendimentos foram feitos sem maiores preocupações. Os atendimentos de advocacia estão ocorrendo normalmente lá dentro. Os advogados, as advogadas estão podendo entrar e sair, falar com os seus clientes, como é necessário que aconteça, né? Eles de novo, têm que ser investigados, julgados dentro de acordo com a lei, responsabilizados, punidos de acordo com a lei e, obviamente, têm direito a uma ampla defesa, têm direito a advogados que estão tendo acesso a eles. Uma forma simples de verificar o quanto está sendo cuidadosa essa ação junto a eles depois que foram detidas é que eles mantêm inclusive os próprios celulares. Eles estão fazendo imagem onde já se viu. Imagina uma situação em que a polícia vai lá, entra barbarizando numa favela, prende ali algumas pessoas, bota elas em algum lugar ali detidas, imagina que elas iriam estar com os celulares na mão, ou com todos esses benefícios, equipe médica, advogados entrando e saindo ali com facilidade. Nunca isso acontece, né? Então, as condições que essas pessoas estão vivendo agora ali detidas são muito melhores do que as pessoas que geralmente entram no sistema prisional. E isso é um fato importante, inclusive para ressaltar como é importante defender os direitos humanos para todos. Inclusive, como eu defendo, para esses terroristas, golpistas que entraram e fizeram essa destruição criminosa nos 3 poderes, sabendo que estavam lá para isso. Então, direitos humanos é isso, é para todos. Espero que eles, né, o Bolsonaro sempre falou muito contra direitos humanos, os apoiadores do Bolsonaro sempre falaram muito como direitos humanos. Espero que eles e que alguns de vocês que estão me ouvindo entendam de uma vez por todas, que direitos humanos é para todos, é para garantir a dignidade humana para qualquer pessoa que esteja, inclusive, numa situação de detenção, de prisão, etc. A gente está vendo, inclusive, agora que é possível fornecer tratamento humanizado, respeitando os direitos humanos, inclusive para pessoas que são presas. Porque se milhares de pessoas ali que foram presas, centenas de pessoas que foram ali detidas, tiveram acesso a esse nível de preocupação, com alimentação, com tudo ali garantido, é evidente que isso precisa acontecer para todos. Então, por que esses direitos que eles estão tendo preservados, esse respeito aos direitos humanos deles que estão acontecendo, por que isso não vale para todos? E por que eles e alguns de vocês não defendem que isso ocorra para todos? Tá? Porque eles também são criminosos, eles também cometeram crimes e estão respondendo por isso. Então, direitos humanos, todos nós que somos humanos precisamos defender. Obviamente, eu espero que todas as pessoas que se contrapõem ao Bolsonaro sigam defendendo os direitos humanos como eu estou aqui fazendo, né? A gente precisa seguir defendendo, e eu inclusive sigo defendendo os direitos humanos, as liberdades, claro que com as necessárias punições que estão ocorrendo agora a esses que cometeram crimes, de acordo de novo com as leis, nada fora das leis, sem punitivismo barato, sem revanchismo, sem um sentimento de vingança, de punição, de agressões, não. As leis existem, elas têm que ser respeitadas, que eles sejam tratados de acordo com a lei e sofram suas punições de acordo com as leis. Espero que eles e todos os outros presos que a gente tem no país tenham seus direitos respeitados. A gente sabe que na prática não é assim. Evidentemente, eu espero o mesmo de quem quer conviver comigo. Então, você que, de novo, agradeço, me ouviu até agora, eu espero isso de você, né? Que a gente possa conviver, para a gente poder conviver juntos. A gente precisa ter um compromisso com a democracia, a gente precisa ter um compromisso com os direitos humanos e jamais apoiar qualquer projeto que vá contra eles. Jamais apoiar qualquer projeto que defenda a violência contra qualquer pessoa, contra qualquer adversário, especialmente projetos políticos, porque aí chega nessa situação deplorável que a gente chegou no Brasil nesse momento. Eu, como falei, me afastei de pessoas que eu amo muito. Eu espero que a gente possa reconstruir essa convivência aos poucos e, de alguma forma, a gente possa superar esse momento terrível que a gente está vivendo, mas para que isso aconteça, é preciso cuidado mútuo, é preciso respeito mútuo, inclusive respeito à vida, a minha e a de vocês, e a de todos, não só a nossa, de quem está próximo, a vida humana. A gente precisa ter isso para poder construir uma relação, né, que seja pautada no respeito, no amor, na dignidade, né? Isso é o que eu espero de pessoas que convivem comigo.
E, obviamente, eu espero que pessoas que convivem comigo sejam capazes de me ouvir, me respeitar, me apoiar em momentos que eu trago questões tão sérias quanto as que eu trouxe nos últimos anos e que muitos de vocês preferiram não ouvir, que muitos de vocês preferiram não sequer perguntar para mim, né, fazer um comentário, simplesmente fingiram que não estavam acontecendo, né, alguns eu sei que viam o que eu estava postando e ignoravam, quando não, alguns que vieram e, né, me agrediram pessoas conhecidas minhas em comentários dos meus posts, enfim, coisas lamentáveis que eu espero sinceramente que nunca mais se repitam. Então, né, a escolha está toda com vocês, né? Qual é a escolha? É apoiar um projeto que conduz a um massacre, né? A uma possível guerra civil, que para mim seria um massacre, ou fazer um esforço para a retomada da possibilidade de convivência civilizada entre a gente, e não só entre a gente que se conhece, mas entre toda a população brasileira. Qual vai ser a sua escolha? Essa decisão eu não posso fazer por ninguém, essa decisão é de cada um que está ouvindo. A minha está muito nítida, né? Inclusive por esses 2 últimos vídeos que eu estou gravando. Então agradeço mais uma vez quem ouviu aqui até o final e de novo agradeço especialmente aquelas pessoas que souberam, mesmo distante do meu campo político, mesmo que no começo não entendiam muito bem coisas que eu estava falando, mas que souberam ouvir, souberam aprender, também trouxeram informações importantes para que eu aprendesse e com isso a gente cresceu juntos e em nenhum momento elas arredaram de demonstrarem que se importavam comigo, se importavam com o que eu estava falando, respeitavam a minha vida e souberam se posicionar, por exemplo, nas eleições para que um projeto que ia contra, inclusive, a minha vida, não fosse reeleito. Obrigado, muita reflexão, muita paciência, muito diálogo, muita sensação de que a gente precisa superar esse momento para poder ter uma convivência amorosa e civilizada. Obrigado.